Boa tarde. Boa tarde. Já vi que Cristina entrou, Beth, Ingrid, sejam muito bem-vindas. É muito bom ter vocês aqui, Fátima. A ideia é a gente estar aqui uns minutinhos para a gente poder fazer uma reflexão sobre o livro A Chave para uma Boa Vida, dando continuidade a essas lives que eu venho realizando sobre esse livro. Sheilinha querida, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão chegando. Cá, minha amiga. Que bom. Fátima. Cristina, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu coloquei aqui de fundo, não sei se vocês vão poder, me digam se estão ouvindo bem. Tem um mantra, esse mantra é muito bonito, né? É o mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. É um mantra hindu. E o significado dele é muito bonito, que diz assim, que todos os seres sejam felizes, que as minhas palavras, as minhas ações sejam contribuição. Que bom, tô vendo aqui o pessoal tá dizendo que tá ouvindo, né? Do Junção de Amor, que bom que vocês estão aqui, Yasmin. Então, todos os pensamentos, palavras e ações, os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações contribuam para a felicidade das pessoas, né? Às vezes eu me pergunto, porque se eu não tenho interesse de ser uma youtuber, de ter uma projeção, porque eu realmente não tenho, o que eu faço aqui, né? Eu sempre me pergunto a motivação da gente estar aqui. Vivian chegou, Lúcia, que bom que vocês estão chegando. E aí eu tenho essa resposta sempre assim, porque se uma pessoa se beneficiar, se uma pessoa trouxer para a própria vida algum ganho, algum benefício com essas palavras, já vale a pena a gente fazer alguma coisa. Então que as minhas palavras, as minhas ações e os meus pensamentos estejam a serviço do bem-estar de alguém. Pode ser que para alguma pessoa não faça o menor sentido, mas geralmente eu ouço uma resposta que vem de fora, de alguma pessoa, no sentido de que ao ouvir alguma coisa que foi dita aqui nessas lives, pôde lidar melhor com as suas próprias questões, lidar melhor com os desafios da sua vida, ou com aquele momento simplesmente. Então isso por si só já é maravilhoso. Eu vou convidar mais umas pessoas aqui, e se você considerar interessante, convida também algumas pessoas que sejam, que possam se beneficiar com isso, e aí você reproduz de alguma forma isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou mandando aqui para algumas pessoas queridas, para elas também participarem, e daqui a pouco elas vão chegando. Então vamos só respirar e ouvir um pouquinho esse mantra lindíssimo, sentir a nossa presença. Ah, Lúcia é amiga da Cristina. Ah, obrigada, Lúcia. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então respira fundo e traz a presença, porque uma reflexão que a gente faça juntos aqui na presença reverbera as nossas ações, os nossos pensamentos. Então primeiro a gente silencia, a gente traz essa quietude ouvindo esse mantra, respirando. Sentindo o nosso corpo, agradecendo estarmos aqui, podendo ouvir, ver, sentir, pensar, processar pensamentos. Respirando. Tranquilamente. Isso. Vamos lá. Vamos lá, sentindo esse momento. Eu separei, além do livro A Chave para uma Boa Vida, eu separei um pensamento de um livro que eu recomendo, caso não tenham lido ainda. É da Ana Cláudia Quintana Arantes, uma médica paliativista, e o livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Na última live sobre esse nosso livro, A Chave para uma Boa Vida, do João Garriga, a gente falou bastante de receber os fins, de trabalhar os fins dentro da gente,
que pode ser a morte física, como também pode ser a morte dos nossos projetos, que muitas vezes não vão para frente, a morte da nossa juventude, enfim. E a gente falou um pouco disso. Ele terminou, na última live, a gente terminou o conto que é a base de todo o livro. Que basicamente, para quem não assistiu nenhuma das lives anteriores, basicamente esse conto fala da história de um filho de 18 anos que segue sua vida, que segue para a vida adulta. E os pais, então, nessa data, que ele completa 18 anos, entregam a esse filho um presente, que é uma chave. E aí todo o conto desenrola sobre receber esse presente, que nada mais é do que uma mensagem profunda, um grande ensinamento que esses pais passam para esse filho. E aí, agora a gente começa, então, o primeiro capítulo, vamos dizer assim, sobre o conto, desmembrando, desenrolando esse conto que é maravilhoso. E aí, ele começa, olha que interessante, ele coloca como um pensamento de Joseph Campbell. Joseph Campbell é um mitólogo e escritor americano, e ele coloca o pensamento que diz assim, que é extremamente poético, simbólico também, diz assim: a meta é viver com compostura divina, no fluxo pleno da energia, como Dionísio montando o leopardo sem ser feito em pedaços. E eu fiquei pensando, o que será viver com compostura? Só por isso, de compostura divina, só por isso aqui já dá um pano para manga para nós. O que seria viver com compostura divina? A gente poderia colocar aqui alguns sinônimos para compostura: elegância, ou um comportamento comedido, uma sobriedade no comportamento. O que seria uma compostura ou postura divina? Não é interessante isso? Ou seja, talvez seja experimentar um estado de espírito, e é o que ele vai desenrolar depois, com abertura para o que é, sem julgamentos e sem esse atropelamento que muitas vezes nós fazemos com pensamentos, sentimentos e ações que nos levam ao sofrimento. Compostura divina talvez seja paz, talvez seja um equilíbrio que a gente não vai manter o tempo todo, mas que a gente pode procurar, mesmo diante de um desafio como seria estar montando um leopardo. O leopardo é um dos animais, uns felinos mais rápidos, mais velozes que existem. Como seria montar, como Dionísio, um leopardo sem se abalar, sem criar mais e mais tristezas, desavenças, desequilíbrios, como seria isso? Então ele começa, e o título desse capítulo é Pegar e Soltar com Alegria. E aí ele traz logo de cara o pensamento de Santo Agostinho, que diz assim: a felicidade consiste em aceitar com alegria o que a vida nos dá e em soltar com a mesma alegria o que a vida nos tira. Aí é que começa, muitas vezes, o sofrimento e drama de muitos de nós. Nós aceitamos com muita alegria aquilo que é bom, que é favorecimento, que é alegria, que é realização, e na hora de soltar tudo isso. Então a gente fica preso numa coisa chamada apego, que os orientais, principalmente o budismo, trata o apego como um grande entrave à nossa felicidade. E é o apego que impede a nossa total liberdade. Eu estava ouvindo hoje mais cedo sobre a vida de Krishnamurti, que foi um dos maiores pensadores da nossa história, apesar de muitas pessoas não conhecerem. E de todo o sofrimento, inclusive físico, de Krishnamurti, desse torno pelo qual ele passou para romper com as barreiras do ego e trazer a luz, receber toda a luz de informação e conhecimento que ele veio para viver, o que foi previsto no seu mapa astral logo quando ele nasceu. Então Krishnamurti é um indiano, um filósofo, podemos dizer assim, e um grande pensador que discutiu com grandes homens da humanidade, teve essa frente de debate com grandes cientistas
E ele realmente foi incrível. E uma das coisas que era a pegada de Krishnamurti era a liberdade. Ele entendia que não há menor possibilidade de nós sermos felizes ou vivermos plenamente a nossa vida se nós não experimentarmos a liberdade. Liberdade de sermos quem nós somos, com tudo de bom e de ruim que nós temos. Liberdade de experimentar a vida e as pessoas à nossa volta. Liberdade para dizer não, para dizer sim. Então a liberdade ele coloca como um bem maior. E isso gerou para a vida de Krishnamurti, colocando aqui esse parêntese no meio dessa história de aceitar a vida, o bem da vida e soltar o bem da vida também. Ele custou um preço muito alto, porque ele rompeu com toda a sua formação, com tudo aquilo que ele recebeu, de todos os estudos anteriores, rompendo com estruturas e formas e criando realmente um pensamento livre para Deus, um pensamento aberto para essa liberdade de ser. E entendendo que a iluminação seria isso, seria essa total abertura, sem restrições para tudo o que é, sem julgamento, com profundo amor. O amor seria esse grande receber. Então, quando João Garriga traz isso, esse pensamento, ele também traz um outro pensamento criado por ele que diz assim, que ele diz que é um pouco mais sofisticado. O segredo da boa vida consiste em saber ganhar sem perder a si mesmo. Em saber perder ganhando a si mesmo. Qual é, minha gente, a experiência de vida que não é uma proposta de aprendizado, de conhecimento, de experiência? A Luciana chegando, a Aline, Bruno, sejam bem-vindos. Toda experiência de vida, seja ela considerada através do nosso julgamento, favorável ou desfavorável, difícil ou fácil, boa ou ruim, qual é a experiência de vida que não pode ser transformada em aprendizado, em crescimento, em experiência, em amadurecimento emocional, em trabalho, por exemplo, do nosso ego quando se trata de sofrimento. Toda experiência pode virar um grande aprendizado. Isso é espetacular em si mesmo. Então, quando a gente passa por uma experiência difícil, mas ganha a nós mesmos, ao invés de nos perdermos aí, e perdermos o quê? A perspectiva de aprender quem nós somos, de aprender o que estamos fazendo aqui, de aprender os nossos limites também, por que não dizer isso? De aprender nas nossas dificuldades, essa mão divina nos guiar e a mostrar caminhos que às vezes nós não estávamos olhando para eles, porque estávamos na zona de conforto, estávamos ali, como eu digo sempre, no fofinho ninguém cresce, porque não há esforço, não há, de alguma forma, o torno, a dificuldade que vai transformar a nossa consciência, que vai trazer uma consciência mais ampliada. Eu ainda acredito, e isso é uma coisa particular, vocês filtram, eu ainda acredito que o sofrimento ainda é um dos maiores recursos para a provocação da nossa consciência. O amor, quando nós encontramos uma pessoa extremamente amorosa, isso também é capaz de despertar a nossa alma. Quando nós estamos mais abertos e encontramos alguém que doa-se sem nenhum interesse, isso é extremamente tocante. Por isso dá para entender quantos mestres passaram pela Terra transformando almas, trazendo à tona o despertar de tantas almas, simplesmente pela sua presença. Porque é uma presença de amor. Isso também é passível de trazer a nós essa consciência. Porém, na Terra, nós estamos muito mais sensíveis à dor do que ao amor. E por estarmos mais aptos a reagir à dor do que ao amor, por incrível que pareça, e eu não sei se isso seria uma aptidão, mas talvez estarmos mais atentos, menos distraídos, a receber a dor, e aí aquilo faz com que a gente se mova, a dor ainda é tão presente, ela ainda é tão útil, ela ainda é um instrumento para provocar as consciências. Ele fala assim que quando a gente solta com alegria, pode parecer um desafio, assim, muito, muito difícil, soltar com alegria. Imagina soltar um filho
que parte desta vida, soltar a nossa saúde, soltar algo que a gente tenha conquistado como um bem material. Quantos desafios as pessoas passam tendo que realmente desapegar-se de alguma coisa que conquistou a duras penas e de repente teve que abrir mão. Às vezes um relacionamento em que você investiu muito, em que você trabalhou muito para que aquilo desse certo, em que você se entregou totalmente e de uma hora para outra aquilo termina e você precisa soltar, porque se você não solta, você simplesmente redobra o sofrimento, multiplica a própria dor. Então o desapego é um aprendizado muito complexo. E talvez não seja complexo, talvez seja simples, mas que a gente resiste ao desapego. Por medo, talvez, ou por simplesmente estarmos com a fixação, isso é uma hipótese, vamos lá pensar juntos, a fixação de que pode existir uma vida feliz com apego. Eu acho que essa talvez seja um grande auto-engano, que a gente começa realmente a reforçar e acreditar dia após dia, criando uma vida fictícia, uma vida ideal, onde a gente pode estar apegado a tudo sem sofrer. Apegado às pessoas, apegado às situações, apegado a ideias, as nossas ideias. Krishnamurti fala disto. Seria uma total liberdade nós estarmos mais abertos a desapegarmos, inclusive das nossas ideias, da nossa opinião, do nosso ponto de vista. O ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Ouvi isso de Andrei Moreira, um médico constelador. Um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. E quando a gente desapega disso, a gente sai dessa gana por ter razão, dessa gana por estar certo, e talvez nós tenhamos tanto essa vontade de estar no lugar do certo, no lugar do aprovado, no lugar do admirável, do amorável, porque nós temos medo de viver o outro lado da moeda, medo de viver a sombra, e muitas vezes é essa sombra que precisa vir à tona. Contando uma coisa, uma bobeirinha aqui para vocês, quando foi essa semana ou semana passada, eu fiz um podcast, eu fiz há algum tempo, mas agora que ficou pronta a edição desse podcast, a convite de Caio Raposo, que está fazendo um trabalho espetacular aqui no Instagram. Ele tem um podcast chamado Cartas na Mesa, e ele me convidou para a gente conversar sobre espiritualidade, sobre várias coisas. E aí ele postou trechos desse podcast e eu fui assistir. E quando eu fui assistir, eu falei, gente, aí veio à minha mente uma lista de críticas em relação às coisas que eu estava falando, em relação à minha aparência, em relação ao meu sobrepeso, em relação à roupa que eu estava vestindo. Eu falei, gente, isso foi uma fração de segundos, tá, gente? E depois eu falei assim, que maravilha! Como seria soltar tudo isso? Como seria soltar essa ideia de um ideal, essa ideia de que eu deveria estar ali de outra forma? Isso que eu estou dizendo tem pouquíssima importância no destino, na história de uma vida. Mas vamos colocar aqui um parâmetro. Eu falo das coisas banais para a gente pensar nas coisas fundamentais. Vamos imaginar coisas mais sérias que acontecem na nossa vida e que a gente olha com um olhar crítico, um olhar muito carregado de julgamento para nós mesmos. E aí fica difícil soltar essa ideia ou esse sonho que a gente cria a nosso respeito, como se pudéssemos passar pela vida sem um arranhão ou sem, em algum momento da nossa história, manifestar o lado sombra que todos nós temos. Nós somos luz, mas também temos muita coisa que está aqui para ser macerada, trabalhada, elaborada, para que a nossa consciência de luz resplandeça, para que ela possa brilhar e tocar as outras pessoas e ser felicidade para as outras pessoas. E ele vai falando que mesmo que seja difícil a gente soltar, porque isso causa dor, mesmo que seja difícil, que a gente possa fazer isso, liberar, desapegar,
com respeito, humildade e reverência à grande vontade de Deus, do universo, do que você queira chamar. Que a gente possa experimentar, olha que coisa linda isso, que a gente possa experimentar o desapego, o soltar daquilo que nós queríamos muito, que nós desejamos, que nós estamos muito apegados, que a gente possa soltar quando a vida trouxer esse desafio com humildade, com respeito pelo que é e com reverência. O que é reverência? Se colocar menor diante de algo maior do que nós, com reverência à grande vontade do Pai, de Deus, do universo. Entende? Como seria nós podermos soltar agora, nesse instante, aquilo que você deseja para o futuro, por exemplo. Soltar aquele sonho. Ah, mas e aí eu não vou me programar, Lana? Eu não vou criar um 2025 bom? Eu não vou fazer alguma coisa, fazer um projeto? Claro que a gente pode continuar com os nossos projetos e ir para a ação desses projetos. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas como seria hoje soltar esse futuro? Isso, gente, é um antídoto para a ansiedade. Porque a ansiedade é um desejo de controlar o que vai acontecer, de se proteger em relação àquilo que vai acontecer. E isso a gente não pode completamente. Como seria hoje soltar com alegria? Se não der com alegria, com respeito, como ele sugere, com humildade, reverência à grande vontade, essa entrega, essa rendição, como eu gosto dessa palavra, rendição, render-se ao que é, nesse instante do agora. A respiração é isso, é uma excelente metáfora. Inspirar, trazer o ar que alimenta, que nutre, que mantém a vida e soltar. Se nós prendermos o ar, o que vai acontecer? Não vai acontecer, né? A gente não consegue, isso vai ser um impedimento da vida. Esse é o movimento, contrair e soltar. É o que ele cita, o Eclesiastes, é o tempo de semear, o tempo de colher, o tempo de viver, o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de espalhar as pedras, o tempo de recolher as pedras, é tão bonito isso. O tempo de chorar e o tempo de sorrir. Soltar o que vem e soltar aquilo que vai, como algo natural, como um movimento da vida, um respeito à vida. Então, quando a gente vai vendo esse primeiro capítulo, a gente vai vendo que no cerne ele trata o tempo todo de desapego. E ele vai dizendo lá na frente, a chave para uma boa vida, nesse livro, A Chave para uma Boa Vida, ele faz um resumo aqui, ele na realidade ele é um olhar para os recursos para a gente lidar, tanto com o que a vida nos dá, com o que a vida nos tira. A vida dá recursos da mesma maneira. Mas a gente às vezes interpreta que só seria uma boa vida, que só seria uma vida plena se nada nos fosse tirado. Mas veja bem, imagina só uma vida de 50 anos. Imagina aí você, eu não sei quantos anos aqui as pessoas que estão me assistindo têm, mas imagina uma vida de 50 anos em que você não se desfizesse de absolutamente nada. Estamos falando dos acumuladores, mas vamos só criar uma imagem aqui. Se você não se desfizesse, não soltasse absolutamente nada, nenhuma das suas relações, nenhum dos seus momentos, nenhum dos seus pensamentos, se você ficasse preso a coisas materiais desde o momento que você nasceu até hoje, como seria a sua casa material e a sua casa interna? Gente, seria praticamente impossível isso. Mas é isso que a gente faz, por exemplo, em relação ao passado. Muitos de nós estamos adoecidos porque estamos extremamente acumuladores em relação ao nosso passado. Acumulando experiências de sentimentos negativos, acumulando medos, acumulando inseguranças, acumulando as nossas falhas que fazem parte da nossa vida. Por que a gente não pode soltar as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que não foi o correto fazer, mas que nós fizemos por conta de uma inconsciência? Isso não é uma justificativa, isso é uma análise, isso é uma constatação.
o quanto que nós fazemos ou deixamos de fazer o melhor para nós mesmos e para os outros por uma inconsciência. Porque nós ainda não despertamos, e isso acho que creio que praticamente todos nós, porque são poucos os iluminados da Terra, não despertamos para a verdade de que tudo que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Tudo que deixamos de fazer, de bem, de bom às pessoas, também estamos deixando de fazer a nós mesmos. Essa é uma consciência que, mesmo que não tenhamos por completo, que a gente possa trabalhar dia após dia para conquistar essa consciência. Porque é uma conquista. Trazer para nós, para nossa alma, a possibilidade de sermos serviço, de estar a serviço da vida. Porque a vida olha para mais vida. E quando nós estamos presos nesse passado de dor e de sofrimento, a gente entra na sintonia do drama e remoe aquilo que não deu certo e mata dentro de nós a possibilidade de se alegrar com tudo que foi, porque tudo foi ensinamento, tudo foi aprendizado. O livro conta sobre um filho que se vai. E quantos de nós, quando os filhos seguem seus caminhos, estamos ainda presos, controlando as experiências desses filhos, como se esse fosse o caminho. Ou mantendo um ego torturante em relação ao destino que não cabe mais a nós. Porque o papel dos pais, e algumas pessoas talvez aqui vão mexer na cadeira, o papel dos pais é entregar de fato esses filhos à vida adulta, com o melhor que pudermos entregar. Mas a partir dali, entrando nessa vida, e nós deveríamos ser muito felizes se eles caminharam até a vida adulta e continuam seguindo o caminho, é entregar soltando de fato, sem desejar que essa vida seja nossa. Porque a gente tem isso. Meu filho, meu marido, minha esposa, meu amigo, minha casa, quanto apego vai fazendo com que a gente se esqueça de que a gente de fato nada tem. Aliás, essa consciência é algo muito curioso, porque na realidade o que nós estamos falando aqui é simplesmente estar em contato com o que é. Porque o apego é uma ilusão, entende? Estarmos apegados a pessoas, situações, momentos de vida, passado, ideais, ideias, estar apegados a tudo isso, na realidade é uma grande ilusão, porque a própria vida é um grande ensinamento do desapegar. O ontem não tem como voltar atrás. O que nós decidimos, escolhemos, definiu até aqui quem somos. Porém, isso também é preciso soltar. Nós precisamos lá na frente, inclusive, soltar quem nós acreditamos que somos, para que a gente possa caminhar para essa fusão com o Pai, essa fusão com Deus, essa fusão com algo muito maior do que nós. E aí realmente nos liberar completamente dessa identidade, que é esse corpo, que é essa personalidade, que vai passar. A Ana Cláudia, como eu citei, que eu estou aqui com o livro dela, muito bom. Ela tem um livro, ela tem um pensamento, ela colocou num dos capítulos, ela diz assim: não morremos somente no dia da nossa morte. Olha isso. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morreremos antes da morte, quando nos abandonarmos. Entende? Então isso é o processo do viver e do morrer, do agarrar e do soltar, do receber e do soltar, do experimentar e ao mesmo tempo entregar à vida aquilo que essa experiência nos trouxe. Então, tudo que tem aqui para a gente viver, ele termina esse capítulo dizendo, né, que são oportunidades de liberdade, de maturidade e de futuro. Quando a gente solta com alegria em que a gente recebe da vida. A gente recebe no nosso coração com alegria aquilo que vem e aquilo que vai. Aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo. Aquilo que funciona e aquilo que é disfuncional na nossa vida. Aquilo que agrega, aquilo que
se perde, se desfaz, se desagrega. Olha que maravilha se a gente conseguir se relacionar. E olha que interessante, a meditação, que é um recurso milenar, sei lá, não tem uma datação de quando o ser humano trouxe a meditação como um recurso, ela é justamente isso, porque quando a gente senta, colocando uma meditação muito simples, quando você se senta, respira fundo, foca na sua respiração e gentilmente afasta os seus pensamentos por 1 minuto, 2, 5, 10, o quanto você conseguir, o que você está fazendo? Você está desapegando desse controle tão vicioso da mente, que fica buscando o pensamento para trazer, seja o passado ou o futuro, e controlar e criar todo um ciclo vicioso de pensamentos que nem sempre são bons para nós. Nem sempre são pensamentos relacionados à vida, nem sempre são pensamentos relacionados à gratidão, a relação com o que é bom, com o que a gente recebe da vida das pessoas. Então meditar, né? Estar em conexão com esse inspirar e expirar, essa consciência de trazer e soltar, por si só é um exercício de desapego. Que quanto mais a gente pratica a meditação, mais a gente consegue ter esses insights a respeito da vida e a respeito de tudo que a gente sente. Então que a gente fique aqui nesses poucos minutos que a gente trocou sobre essa história do estar num contato amoroso e alegre com aquilo que nos é dado e aquilo que nos é tirado, que a gente possa trabalhar isso. Talvez alguém que tenha perdido alguém recentemente possa dizer: Lana, mas a gente sofre, isso dói. Ontem, antes de dormir, eu entrei aqui no Instagram e vi uma informação a partida, o falecimento da mãe de um ex-aluno meu, muitíssimo querido, Matheus. E ela é muito jovem, a mãe parece que estava com 43 anos e por conta de um câncer sucumbiu e foi para o outro lado do rio, como diz meu mestre Ricardo Mendes. E aí eu vi ele ali colocando com a nota de pesar do que tinha acontecido, informando, e aí refleti, me lembrei dela, lembrei do amor dela por esse filho e pelo filho pequenininho também que ela tem, e aí aquilo me veio à memória e falei, no momento em que a gente está ali diante de uma perda de um ente querido, não tenho dúvida de que isso é dor. Agora, o quanto nós vamos alimentar isso como dor, o quanto que esse afastamento de uma pessoa que a gente ama, dói, se transforma em sofrimento, isso é nosso. O quanto que a gente pode trazer uma consciência de desapego, de liberação e de concordância, ou melhor ainda, de reverência, como sugere João Garriga, de reverência diante da grande vontade. A grande vontade que euzinha, aqui tão pequenininha, não tenho domínio sobre o entendimento do tempo que cada um tem aqui. E quando há essa rendição, é possível que a gente relaxe, solte, não só na mente, mas relaxe, solte também as tensões do nosso corpo. Quanta dor física vem de tensão, porque estamos na tentativa de controlar, de fazer com que as coisas andem apenas na direção do favorecimento. Mas se há essa rendição, talvez a gente compreenda num nível muito profundo de que essa grande vontade sabe exatamente o que pode nos levar a mais consciência. Então eu creio que toda dor ou todo desafio da vida, mesmo sendo a perda de uma mãe ou de um filho, ou de um ente querido, vem para que a gente possa amadurecer esse nosso espírito, para que a gente possa liberar e entender toda a trama, a dança do dar e receber, a dança do receber e perder, a dança da vida, entender tudo isso como um jogo cósmico perfeito, perfeito como é para cada um de nós. E aí eu pergunto a você, como ficar
se manter no sofrimento, porque perdemos um relacionamento, perdemos dinheiro, perdemos uma casa, perdemos um dia, perdemos a juventude. Como permanecer no sofrimento se eu entendo que tudo faz parte? Se eu acolho no meu coração, com muito amor, a vida como a vida é. Se eu trago as 3 concordâncias. A concordância com o mundo, a vida como a vida é. A concordância com os outros, como eles são. Com suas dificuldades, com suas características. E a concordância comigo mesmo, como eu sou. Ainda aprendiz, ainda que afogado muitas vezes no meu ego, na minha necessidade de estar preso ao fato passado, de estar preso ao futuro, de criar uma situação ideal e ser vítima, ser refém de uma situação ideal. Muitas vezes nós somos reféns de uma situação ideal em nossas vidas. Então que essa seja a reflexão desse finalzinho de domingo, que vocês possam guardar no coração a possibilidade, se ela ainda não ocorre, a possibilidade de nos alegrarmos, ou pelo menos de respeitar humildemente a grande vontade diante daquilo que nos é dado e diante daquilo que nos é tirado da mesma maneira. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e que a gente possa continuar com esse livro, porque ele é riquíssimo e eu creio que realmente ele tem a chave para uma boa vida, para que a gente viva melhor a vida como a vida é, com altos e baixos, coisas boas, coisas ruins, juventude e velhice, alegria e tristeza, chegadas e partidas. Por que não viver bem com tudo isso, ficando com aquilo que é permanente? O que é permanente? Já pararam para pensar nisso? O que é permanente? Nos trabalhos, nas quintas-feiras, na casa de acolhimento, Portal da Luz, que eu frequento toda quinta-feira no trabalho de desenvolvimento espiritual, a pergunta que o Amório, que é quem dirige os estudos, ele perguntou, né, o que é a verdade? E concluiu, a verdade é tudo aquilo que permanece. Então todo o resto é ilusão, todo o resto que a gente fica aí apegado e preso é uma grande ilusão que vai passar. Então que eu possa me desapegar de todas essas ilusões a cada dia. Eu não vou conseguir tudo de uma vez, ou até posso conseguir, se a gente se ilumina, mas que eu possa entender que essa conexão que dá força, essa conexão que dá vida, é uma conexão com a verdade, com aquilo que permanece, não com aquilo que é perecível, não com aquilo que passa. Então que eu possa me desapegar daquilo que aconteceu no passado, me desapegar daquilo que eu imagino que vai acontecer no futuro, e que eu possa estar, pelo menos em alguma parte do meu dia, na presença, nem que seja através de uma mínima respiração de 5 minutos por dia, em que eu respiro, inspiro, em que eu me mantenho conectada por aqueles minutos apenas com quem eu sou, como eu estou, acolhendo os sentimentos que não são bons e acolhendo os sentimentos que são bons da mesma maneira. Muito obrigada, um beijo, e que as pessoas que entraram depois ou que vão assistir depois desfrutem e separem um tempinho das suas vidas para construir esse desapego dia após dia, desapegando do ontem, por exemplo, ou desapegando do domingo que já está terminando. Um grande beijo no coração de todos vocês que estão aqui comigo, que estiveram aqui comigo, e em breve a gente volta aqui para continuar o livro, continuar com essas lives. Obrigada, gente!